O vídeo que você está assistindo é um dos vários materiais disponibilizados gratuitamente pelo projeto Espiritizar e que são patrimônio do movimento espírita e da humanidade. Na descrição do vídeo, você encontra a indicação de outros materiais relacionados a este assunto. Você pode aprofundar seus estudos e colaborar com a manutenção deste projeto iluminativo, adquirindo os livros, DVDs e MP3 do projeto Espiritizar em www.livrariaespiritizar.com.br. Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org. Então, estudemos um texto de Allan Kardec em que ele utiliza o método dialético com o objetivo de aprofundar reflexões sobre um determinado tema. Esse é um texto sobre reencarnação, no item 222 de O Livro dos Espíritos, considerações sobre a pluralidade das existências. Então, vejamos que Kardec ele vai utilizar o método dialético partindo de situações nas quais a reencarnação é refutada e vai colocando argumentos após argumentos, até chegar na tese da reencarnação, que pela lógica, pelo bom senso, é irrefutável. Claro que existem pessoas que refutam por rebeldia, por um processo de não querer refletir sobre o conteúdo. Mas é exatamente essa a proposta do método dialético, e construindo todo um pensamento, toda uma lógica para demonstrar uma verdade. Não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram da doutrina de Pitágoras. Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. Constituindo uma lei da natureza, o Espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos, e sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais da antiguidade mais remota. Tem muita gente que se apoia nessa fala aqui de Kardec para dizer que a doutrina espírita tem sim dogma, porque lá Kardec fala do dogma da reencarnação, não só aqui, mas em outras situações ele fala do dogma da reencarnação. Dogma aqui, é importante que nós reflitamos as palavras no sentido amplo, no sentido estrito. No sentido amplo, a palavra dogma aqui ele não está no sentido que nós concebemos essa palavra, como algo irrefutável. Ele está em que sentido? No sentido de princípio, exatamente. De algo natural, algo que provém das leis. Existe uma lei da reencarnação. Então, o dogma está no sentido dessa lei divina natural da reencarnação, e não como algo irrefutável. Tanto é que Kardec refuta o tempo, o uso dos argumentos dos que refutam o tempo todo a reencarnação, e depois vai mostrando toda a ideia de quanto ela é válida. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios, que o tinham desde tempos imemoriais. A ideia da transmigração das almas formava, pois, uma crença vulgar, aceita pelos homens mais eminentes. De que modo adquiriram? Por uma revelação ou por uma intuição? Ignoramos. Então aqui ele já começa fazendo referências à metempsicose, que é um termo que os gregos utilizavam, que é diferente da concepção da reencarnação, porque metempsicose seria retorno da alma a um corpo de humano ou um corpo de animal. Isso que significa metempsicose. Na verdade, não existe metempsicose, porque o espírito, uma vez alcançado
o estágio humano, ele não retrocede para a condição de animal. Na verdade, essa crença surgiu dos fenômenos de zoantropia, em que espíritos na dimensão espiritual assumem formas animalescas. E aí, por uma associação em comparação, se tem espíritos animalescos no mundo espiritual, significa que eles podem reencarnar como cachorro, como lobo, como animais, cobras e outros animais que o espírito, por hipnose, por um processo de culpa, muitas vezes toma essa forma. Mas não existe metempsicose. O que existe é o processo da reencarnação do espírito humano, reencarnando várias vezes quantas forem necessárias. E o princípio inteligente também, que vai animando os animais, corpos de animais, ao longo do tempo evolutivo. Seja, porém, como for, o que não padece dúvida é que uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se a inteligências de escola se não contiver algo de sério. Assim, a ancianidade dessa doutrina, em vez de ser uma objeção, seria prova a seu favor. Contudo, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há, como também se sabe, profunda diferença, assinalada pelo fato de os espíritos rejeitarem de maneira absoluta a transmigração da alma do homem para os animais e reciprocamente, como já falamos. Portanto, ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas, até aos nossos dias. Simplesmente eles a apresentam de um ponto de vista mais racional, mais acorde com as leis progressivas da natureza e mais de conformidade com a sabedoria do Criador, despindo-a de todos os acessórios da superstição. Circunstância digna de nota é que não só neste livro os Espíritos a ensinaram no decurso dos últimos tempos. Já antes da sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza se obtiveram em vários países, multiplicando-se depois consideravelmente. O que referência Kardec está fazendo aqui? De um princípio muito utilizado no movimento espírita. Qual é a referência que ele faz aqui? Universalidade do ensino dos espíritos. Os ensinamentos acontecem em vários lugares ao mesmo tempo, no caso, vários países, a mesma orientação. Examinaremos de outro ponto de vista a matéria e, abstraindo de qualquer intervenção dos espíritos, deixemos-los de lado por enquanto. Olha, aqui ele começa já o método dialético. Ele não parte do ensinamento dos espíritos. Deixemos de lado por enquanto. Suponhamos que esta teoria nada tenha que ver com eles. Suponhamos mesmo que jamais se haja cogitado de espíritos. Coloquemo-nos momentaneamente num terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade para ambas as hipóteses, isto é, a da pluralidade e a da unicidade das existências corpóreas, e vejamos para que lado a razão e o nosso próprio interesse nos farão prender. Vejamos que aqui ele começa a refletir dialeticamente, colocando o tema num terreno neutro, nem para um lado, nem para o outro. Continuemos. Muitos repelem a ideia da reencarnação pelo só motivo de ela não lhes convir. Dizem que uma existência já lhes chega de sobra e que, portanto, não desejariam recomeçar outra semelhante. De alguns sabemos que saltam em fúria só com pensarem que tenham de voltar à terra. Perguntar-lhes-emos apenas se imaginam que Deus lhes pediu o parecer ou consultou os gostos para regular o universo. Uma de duas: ou a reencarnação existe,
ou não existe? Se existe, nada importa que os contrarie, terão que a sofrer sem que para isso lhes peça Deus permissão. Afiguram-se-nos os que assim falam, um doente a dizer: sofri hoje bastante, não quero sofrer mais amanhã. Qualquer que seja o mau humor, não terá por isso que sofrer menos no dia seguinte, nem nos que se sucederem, até que se ache curado. Conseguintemente, se os que de tal maneira se externam tiverem que viver de novo corporalmente, tornarão a viver, reencarnarão. Nada lhes adiantará rebelarem-se, quais crianças que não querem ir para o colégio ou condenados para a prisão. Passarão pelo que têm de passar. São demasiado pueris semelhantes objeções para merecerem mais seriamente examinadas. Então, aqui ele começa a colocar o primeiro tipo de refutação. A reencarnação não existe porque não me convém. Uma refutação pueril, como ele diz. Diremos, todavia, aos que as formulam que se tranquilizem, que a doutrina espírita no tocante à reencarnação não é tão terrível como a julgam, que se a houvessem estudado a fundo, não se mostrariam tão aterrorizados, saberiam que deles dependem as condições da nova existência, que será feliz ou desgraçada, conforme ao que tiverem feito neste mundo, que desde agora poderão elevar-se tão alto que a recaída no lodaçal não lhes seja mais de temer. Suponhamos dirigir-nos a pessoas que acreditam no futuro depois da morte, e não aos que criam para si a perspectiva do nada, ou pretende que suas almas se vão afogar num todo universal, onde perde a individualidade, como os pingos da chuva no oceano, o que vem a dar quase no mesmo. Ora, pois se credes num futuro qualquer, certo não admitis que ele seja idêntico para todos, porquanto de outro modo, qual a utilidade do bem? Por que haveria o homem de constranger-se? Por que deixaria de satisfazer a todas as suas paixões, a todos os seus desejos, embora à custa de outrem, uma vez que por isso não ficaria sendo melhor nem pior? Vejamos aquele começando a construir um diálogo com aquele que refuta. Exatamente isso o método dialético. Ele vai construindo o diálogo por meio de perguntas reflexivas. As perguntas reflexivas levam a pessoa ao âmago daquilo que está sendo proposto. Então ele vai, através de perguntas, criando o diálogo para propor uma tese depois. Continuemos prestando atenção na forma, porque aqui nós estamos analisando a forma, nós não vamos adentrar no estudo da reencarnação em si. Nós já temos já disponível no site do Projeto Espiritizar o significado da lei da reencarnação em nossas vidas, que nós estudamos esse conteúdo inteiro, em vários encontros. Credes, ao contrário, que esse futuro será mais ou menos ditoso ou inditoso, conforme ao que houverdes feito durante a vida, e não desejais que seja tão afortunado quanto possível, visto que há de durar pela eternidade? Não? Mas porventura teríeis a pretensão de ser dos homens mais perfeitos que hajam existido na terra, e pois com direito alçardes de um salto a suprema felicidade dos eleitos? Não. Admitis então que há homens de valor maior do que o vosso, e com direito a um lugar melhor, sem daí resultar que vos conteis entre os réprobos. Então aqui ele está partindo do pressuposto que existem homens melhores e piores do que os outros, e que não vão para um todo idêntico. Vai dialogando com a pessoa. Pois bem,
Colocai-vos mentalmente por um instante nessa situação intermédia, que será a vossa, como acabastes de reconhecer, e imaginai que alguém vos venha dizer: sofreis, não sois tão felizes quanto poderíeis ser, ao passo que diante de vós estão seres que gozam de completa aventura. Quereis mudar na deles a vossa posição? Certamente respondereis: que devemos fazer? Quase nada, recomeçar o trabalho mal executado e executá-lo melhor. Hesitareis em aceitar, ainda que a poder de muitas existências de provações? Façamos outra comparação mais prosaica. Vejamos que ele está construindo o diálogo, ele coloca as perguntas e coloca as respostas. É próprio da linguagem escrita. Se ele estivesse num discurso, numa fala, utilizando a maiêutica socrática, faria perguntas e ouviria as respostas das pessoas. Mas aqui, no método dialético, que nós falamos que ele é próprio para a escrita, ele vai construindo todo um diálogo, colocando perguntas e respostas hipotéticas que as pessoas fariam tanto a pergunta quanto a resposta. Figuremos que é um homem que, sem ter deixado a miséria extrema, sofre, no entanto, privações por escassez de recursos, viessem dizer: aqui está uma riqueza imensa de que podes gozar. Para isto só é necessário que trabalhes arduamente durante 1 minuto. Fosse ele o mais preguiçoso da terra, que sem hesitar diria: trabalhemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia se for preciso. Que importa isso desde que me leve a acabar os meus dias na fartura? Ora, que é a duração da vida corpórea em confronto com a eternidade? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Então vai fazendo comparações. Veja como são muito inteligentes as comparações que ele faz aqui. Temos visto algumas pessoas raciocinarem deste modo: não é possível que Deus, soberanamente bom como é, imponha ao homem a obrigação de recomeçar uma série de misérias e tribulações. Acharão porventura essas pessoas que há mais bondade em condenar Deus, o homem, a sofrer perpetuamente por motivo de alguns momentos de erro, do que em lhe facultar meios de reparar suas faltas? 2 industriais contrataram 2 operários, cada um dos quais podia aspirar a se tornar sócio do respectivo patrão. Aconteceu que esses 2 operários, certa vez, empregaram muito mal o seu dia, merecendo ambos ser despedidos. Vejamos que ele busca uma refutação, reflete sobre ela, depois vai fazer e coloca um exemplo do cotidiano das pessoas. Um dos industriais, não obstante as súplicas do seu, o mandou embora. E o pobre operário, não tendo achado mais trabalho, acabou por morrer na miséria. O outro disse ao seu: perdeste um dia, deve-me por isso uma compensação. Executaste mal o teu trabalho, ficaste a me dever uma reparação. Consinto que o recomeces. Trata de executá-lo bem, que te conservarei ao meu serviço, e poderás continuar aspirando à posição superior que te prometi. Será preciso, perguntemos, qual dos industriais foi mais humano? Dar-se-á que Deus, que é a clemência mesma, seja mais inexorável do que um homem? Vejamos várias perguntas que remetem às leis na consciência da pessoa, para que ela analise as coisas de um ângulo mais alto, mais nobre. Alguma coisa de pungente há na ideia de que a nossa sorte fique para sempre decidida por meio de alguns anos de provações, ainda quando de nós não tenha dependido atingirmos a perfeição, ao passo que eminentemente consoladora é a ideia oposta, que nos permite a esperança.
Assim, sem nos pronunciarmos pró ou contra a pluralidade das existências, sem preferirmos uma hipótese à outra, declaramos que se aos homens fosse dado escolher, ninguém quereria o julgamento sem apelação. Disse um filósofo que se Deus não existisse, fora mistério inventá-lo para a felicidade do gênero humano. Outro tanto se poderia dizer sobre a pluralidade das existências, mas conforme atrás ponderamos, Deus não nos pede permissão, nem consulta os nossos gostos, ou isto é ou não é. Vejamos de que lado estão as probabilidades e encaremos de outro ponto de vista o assunto, unicamente como estudo filosófico, sempre abstraindo do ensino dos Espíritos. Vejamos que ele já pegou uma refutação, já trouxe um exemplo do cotidiano, permitiu que a pessoa refletisse, agora ele vai adentrar em pontos filosóficos que corroboram com a ideia da reencarnação, construindo mais um diálogo com o leitor. Se não há reencarnação, só há evidente uma existência corporal. Se a nossa atual existência corpórea é única, a alma de cada homem foi criada por ocasião do seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma, caso em que se caberia perguntar o que era ela antes do nascimento e se o estado em que se achava não constituía uma existência sob forma qualquer. Não há meio termo, ou a alma existia ou não existia antes do corpo. Se existia, qual a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Se não tinha, é quase como se não existisse. Se tinha individualidade, era progressiva ou estacionária? Num e noutro caso, a que grau chegara ao tomar o corpo? Admitindo de acordo com a crença vulgar que a alma nasce com o corpo, ou que vem a ser o mesmo, que antes de encarnar só dispõe de faculdades negativas, perguntamos: primeiro, por que mostra a alma aptidões tão diversas e independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir? Vejamos que são perguntas muito profundas que não dá para responder de maneira simplista. Ele vai construindo esse diálogo com o leitor. Segundo, de onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres durante a vida toda? Por que essa diferença toda que existe entre as aptidões de crianças ou mesmo de adultos? Terceiro, de onde em uns as ideias inatas ou intuitivas que noutros não existem? Quarto, de onde em certas crianças o instinto precoce que revela para os vícios ou para as virtudes os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que elas nasceram? Quinto, por que, abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados do que outros? Sexto, por que há selvagens e homens civilizados? Se tomardes de um menino hotentote, recém-nascido, e o educardes nos nossos melhores liceus, fareis dele algum dia um Laplace ou um Newton? Se a gente pega uma criança de uma tribo africana, australiana, ou mesmo aqui da América do Sul, e leva e educa num colégio, um dos melhores colégios, ele se torna um cientista simplesmente porque foi educado nos melhores colégios? Qual a filosofia ou a teosofia capaz de resolver estes problemas? É fora de dúvida
que ou as almas são iguais ao nascerem, ou são desiguais. Se são iguais, por que entre elas tão grande diversidade de aptidões? Dir-se-á que isso depende do organismo, mas então achamo-nos em presença da mais monstruosa e imoral das doutrinas. O homem seria simples máquina, joguete da matéria, deixaria de ter a responsabilidade de seus atos, pois que poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Vejamos que ele dá a contradição e faz toda uma refutação dessa contradição, refletindo de uma forma muito lógica. Se almas são desiguais, é que Deus as criou assim. Nesse caso, porém, por que a inata superioridade concedida a algumas corresponderá a essa parcialidade à justiça de Deus e ao amor que Ele consagra igualmente a todas as suas criaturas? Vejamos que são perguntas que oferecem argumentos contraditórios à tese que ele acabou de lançar, que a alma é criada no momento do nascimento. Admitamos, ao contrário, uma série de progressivas existências anteriores para cada alma, e tudo se explica. Então, a partir daqui, depois de feito essas reflexões iniciais, de refutar as ideias que se tem dos espiritualistas em relação à reencarnação, ele vai colocar toda a tese do porquê que a reencarnação é a hipótese mais plausível, também utilizando todo o método dialético. Ao nascerem, trazem os homens a intuição do que aprenderam antes. São mais ou menos adiantados, conforme o número de existências que contém, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida. Dá-se aí exatamente o que se observa numa reunião de indivíduos de todas as idades, onde cada um terá desenvolvimento proporcionado ao número de anos que tenha vivido. As existências sucessivas serão para a vida da alma o que os anos são para a do corpo. Reuni em certo dia um milheiro de indivíduos de 1 a 80 anos. Suponde que um véu encubra todos os dias precedentes ao em que os reunistes, e que, em consequência, acreditais que todos nasceram na mesma ocasião. Perguntareis, naturalmente, como que é que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e jovens, outros instruídos, uns, outros ainda ignorantes? Vejamos que aqui ele volta no argumento mais materialista, mais unicista da existência, e traz uma reflexão, dialogando com o leitor. Se, porém, dissipando-se a nuvem que lhes oculta o passado, vierdes a saber que todos hão vivido mais ou menos tempo, tudo se vos tornará explicado. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas desigualmente perfeitas. Com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos, nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade. É que apenas vemos o presente e não o passado. A esse raciocínio serve de base algum sistema, alguma suposição gratuita? Não. Partimos de um fato patente, incontestável, a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, e verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que uma outra teoria lhe dá explicação simples, natural e lógica. Será racional preferir-se as que não explicam aquela que explica? Aqui o argumento reflexivo muito claro para o leitor, né? Com quem eu fico? Com teorias que não explicam
ou com uma teoria que explica esses fenômenos. Inclusive, o próprio materialismo não explica a diferença de aptidões, porque muitos vão dizer assim: mas os pais são inteligentes, dão filhos inteligentes. Às vezes nós temos pais medíocres que dão filhos inteligentes e vice-versa. Então, ele vai fazendo argumentos, colocando argumentos que refutam as teorias, todas as teorias. À vista da sexta interrogação acima, dirão naturalmente que Hotentote é de raça inferior. Perguntaremos então se Hotentote é ou não um homem. Se é, por que a ele e a sua raça privou Deus dos privilégios concedidos à raça caucásica? Se não é, por que tentar fazê-lo cristão? A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isso. Segundo ela, não há muitas espécies de homens, há tão somente cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, porém todos suscetíveis de progredir. Não é este princípio mais conforme à justiça de Deus? Mais uma pergunta reflexiva que ele faz para que a pessoa possa admitir a tese da reencarnação. Vimos de apreciar a alma com relação ao seu passado e ao seu presente. Se a considerarmos tendo em vista o seu futuro, esbarraremos nas mesmas dificuldades. Primeiro, aqui novamente ele volta às perguntas. Se a nossa existência atual é que só ela decidirá da nossa sorte vindoura, quais na vida futura as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado? Estarão no mesmo nível ou se acharão distanciados um do outro no tocante à soma de felicidade eterna que lhes caiba? Se existe só uma vida, como que vai se explicar as recompensas que nós temos daquele que foi bom, agiu no bem, e os outros que não são? Vejamos que ele vai fazendo perguntas muito significativas no método dialético. Segundo, o homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se, virá ocupar a mesma categoria de outro que se conservou em grau inferior de adiantamento, não por culpa sua, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se tornar melhor? Terceiro, o que praticou o mal por não ter podido instruir-se será culpado de um estado de coisas cuja existência em nada dependeu dele? Quarta, trabalha-se continuamente por esclarecer, moralizar, civilizar os homens, mas em contraposição, um que fica esclarecido, milhões de outros morrem todos os dias antes que a luz lhes tenha chegado. Qual a sorte destes últimos? Serão tratados como réprobos? No caso contrário, que fizeram para ocupar categoria idêntica à dos outros? Quinta, que sorte aguarda os que morrem na infância, quando ainda não puderam fazer nem o bem nem o mal? Se vão para o meio dos eleitos, por que esse favor, sem que coisa alguma hajam feito para merecê-lo? Em virtude de que privilégio eles se veem isentos das tribulações da vida? Estamos vendo que as perguntas vão colocando a pessoa num processo reflexivo que ela tem todas as condições de concluir pela tese da reencarnação. Haverá alguma doutrina capaz de resolver esses problemas? Admitam-se as existências consecutivas e tudo se explicará conformemente à justiça de Deus. O que se não pode fazer numa existência, faz-se em outra. Assim é que ninguém escapa à lei do progresso, que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real e que ninguém fique excluído da felicidade suprema a que todos podem aspirar, quaisquer que sejam os obstáculos com que topem no caminho. Essas questões facilmente se multiplicariam ao infinito, porquanto inúmeros são os problemas psicológicos e morais
que só a pluralidade das existências encontra solução. Limitamo-nos a formular as de ordem mais geral. Como quer que seja, ligar-se-á talvez que a Igreja não admite a doutrina da reencarnação, que ela subverteria a religião. Não temos o intuito de tratar dessa questão neste momento. Basta-nos o havermos demonstrado que aquela doutrina é eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode estar em oposição a uma religião que proclama ser Deus a bondade e a razão por excelência. Que teria sido da religião se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, se houvesse obstinadamente recusado a render-se à evidência e expulsado de seu seio todos os que não acreditassem no movimento do Sol ou nos 6 dias da criação? Vejamos que aqui ele faz uma pergunta de ordem teológica para aqueles que dizem que a reencarnação subverte a ordem das coisas. É o que as igrejas que pregam a unicidade da existência pregam. Que crédito houvera merecido e que autoridade teria tido entre povos cultos uma religião fundada em erros manifestos e que os impusesse como artigos de fé? Logo que a evidência se patenteou, a Igreja criteriosamente se colocou ao lado da evidência. Uma vez provado que certas coisas existentes seriam impossíveis sem a reencarnação, que a não ser por esse meio não se consegue explicar alguns pontos do dogma, cumpre admiti-lo e reconhecer meramente aparente o antagonismo entre esta doutrina e a dogmática. Demais, o princípio da reencarnação ressalta de muitas passagens das Escrituras, achando-se especialmente formulado de modo explícito no Evangelho. Quando desciam da montanha depois da transfiguração, Jesus lhes fez esta recomendação: não faleis a ninguém do que acabastes de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Perguntaram-lhe então seus discípulos: por que dizem os escribas ser preciso que primeiro venha Elias? Respondeu-lhes Jesus: é certo que Elias há de vir e que restabelecerá todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram e o fizeram sofrer como entenderam. Do mesmo modo darão a morte ao Filho do Homem. Compreenderam então seus discípulos que era de João Batista que ele lhe falava. São Mateus capítulo 17. Pois que João Batista for Elias, houve reencarnação do espírito ou da alma de Elias no corpo de João Batista. Em suma, como quer que opinemos acerca da reencarnação, quer aceitemos, quer não, isso não constituirá motivo para que deixemos de sofrê-la, desde que ela exista, malgrado a todas as crenças em contrário. O essencial está em que o ensino dos Espíritos é eminentemente cristão, apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo. Logo, não é antirreligioso. Temos raciocinado, abstraindo, como dissemos, de qualquer ensinamento espírita que para certas pessoas carece de autoridade. Não é somente porque veio os espíritos que nós e tantos outros nos fizemos adeptos da pluralidade das existências. É porque essa doutrina nos pareceu a mais lógica e porque só ela resolve questões até então insolúveis. Ainda quanto fosse da autoria de um simples mortal, tê-la-íamos igualmente adotado, e não houvéramos hesitado um segundo mais em renunciar às ideias que esposávamos. Em sendo demonstrado o erro, muito mais que perder do que ganhar, tem o amor próprio, como se obstinar na sustentação de uma ideia falsa. Assim,
também tê-la-íamos repelido, mesmo que provindo dos espíritos, se nos parecera contrária à razão, como repelimos muitas outras, pois sabemos por experiência que não se deve aceitar cegamente tudo que venha deles, da mesma forma que se não deve adotar às cegas tudo o que proceda dos homens. O melhor título que, ao nosso ver, recomenda a ideia da reencarnação é o de ser, antes de tudo, lógica. Outro, no entanto, ela apresenta, o de a confirmarem os fatos positivos e, por bem dizer, materiais, que um estudo atento e criterioso revela a quem se dê ao trabalho de observar com paciência e perseverança e diante dos quais não há mais lugar para dúvida. Quando esses fatos se houverem vulgarizado, como os da formação e do movimento da Terra, forçoso será que todos se rendam à evidência, e os que se lhes colocaram em oposição ver-se-ão constrangidos a desdizer-se. Até isso que Kardec prevê o avanço da ciência e o desenvolvimento da ideia da reencarnação como uma crença, não como uma crença, mas como um fato, uma verdade incontestável. Isso já tem acontecido com as pesquisas em universidades com a reencarnação. Muitas dos conhecimentos que a doutrina espírita coloca é comprovado pelos fatos, não com pesquisas de lembranças de crianças que reencarnaram e com experiência de regressão de memória, que são comprováveis. Tem um pesquisador nos Estados Unidos hoje, Dr. Tucker, que faz pesquisas com crianças que lembram do passado. E são crianças que reencarnaram nos Estados Unidos mesmo, na encarnação anterior. E aí elas têm mostrado, através de dados que são comprováveis estatisticamente em pesquisas, que a reencarnação é um fato. As pesquisas mais recentes que existem hoje é a do Dr. Tucker. Por exemplo, crianças que nascem com defeito congênito, e aí elas se referem a um tipo de morte na existência anterior que ocasionou aquele defeito congênito. E eles vão lá, pesquisam e comprovam. Tem muitos casos já comprovados. Reconheçamos, portanto, em resumo, que só a doutrina da pluralidade das existências explica o que sem ela se mantém inexplicável, que é altamente consoladora e conforme a mais rigorosa justiça, que constitui para o homem a âncora de salvação que Deus, por misericórdia, lhe concedeu. As próprias palavras de Jesus não permitem dúvida a tal respeito. Eis o que se lê no Evangelho de São João, capítulo 3. Respondendo a Nicodemos, disse Jesus: em verdade te digo que se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer já estando velho? Pode tornar ao ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que se um homem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admireis de que eu tenha dito: é necessário que torneis a nascer. Então esse é o método dialético, que Kardec utilizou. Como esse texto, tem vários outros textos no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns, na Gênese, no Céu e Inferno, que ele utiliza com uma eficiência gigantesca o método reflexivo, o método dialético,
que nós nos apoiamos para desenvolver o método reflexivo consciencial. O Heitor faz um depoimento dizendo que ele vê esse método dialético de Kardec como imprescindível para que nós possamos sanar dúvidas que são sanadas pela lógica racional. Nós vimos que no terceiro pilar a chamada lógica emocional, sentir as questões dentro de nós. Mas a lógica emocional ela é apoiada pela lógica racional. Se nós não raciocinarmos primeiro, nós não temos como nos sentir aquilo que não raciocinarmos, que nós não entendermos. Então o método dialético é exatamente isso que você falou. Ele auxilia nessa racionalidade, e Kardec deixou esse legado das obras básicas com essa racionalidade, mas disse que não estava concluído todo o trabalho. Não basta só raciocinar, é necessário sentir para poder vivenciar. Então hoje, quando nós desenvolvemos os 4 pilares do método reflexivo consciencial, nós nos baseamos desde a maêutica socrática, as perguntas conscienciais de Jesus, o método dialético, para, juntando tudo, criar esse movimento de saber a verdade, sentir profundamente a verdade dentro de nós mesmos, para vivenciar a verdade. Aí todo o processo, todo o edifício vai sendo construído com os 4 pilares. Nós vamos ver agora como que o método reflexivo consciencial se aplica nas nossas vidas e o que acontece quando nós, mesmo nós espíritas, nos recusamos a sentir as leis e praticar as virtudes. O método reflexivo ele auxilia nesse trabalho interior de aplicação desse conteúdo todo. Então, mas é um edifício que está sendo construído cada vez mais. Nós temos feito aqui no Projeto Espiritizar, nas várias atividades, exatamente essa junção dessas 3 ferramentas: maêutica, perguntas reflexivas e método dialético. Todo o trabalho das obras básicas estão focadas nessa tríade. Alguma pergunta, algum depoimento? O método reflexivo consciencial é uma união dos 3 métodos: maêutica, método reflexivo consciencial, ou as perguntas reflexivas de Jesus, porque as perguntas reflexivas de Jesus remetem ao âmago do ser, à sensibilidade, para que ele sinta a verdade. Então Jesus tem esse movimento de permitir que o espírito sinta a verdade. E o método dialético de Kardec para que ele reflita da lógica da verdade. Juntando os 3, nós desenvolvemos, com o auxílio dos benfeitores, o método reflexivo consciencial. Vamos ver agora o objetivo maior do método reflexivo consciencial. O maior objetivo do método reflexivo consciencial é o de nos auxiliar a utilizar o conhecimento dos postulados da doutrina espírita, a verdade que ela revela na própria vida, antes de nós pensarmos em outras pessoas. É fundamental que o método reflexivo consciencial seja utilizado nas nossas vidas, porque somente assim é que nós vamos ter o método sendo aplicado no centro espírita de uma forma efetiva. Porque se o próprio facilitador do método não aplica o método na sua vida, a energia que necessita, a energia mental que o método desse necessita ser trabalhado, não vai ocorrer. A pessoa vai falar de algo que ela não vivencia, que ela não utiliza. O Projeto Espiritizar tem sistematizado esse método por meio de suas obras, dos cursos, seminários e palestras que ministra,
de modo a auxiliar a todos nós que fazemos o movimento espírita a construirmos uma mentalidade reflexiva nos centros espíritas, na qual a prática das virtudes do discernimento com base nas leis divinas seja a pedra de toque. Então, o método reflexivo nos conecta com a lei de liberdade, sendo utilizada em sintonia com a lei de amor, justiça e caridade. A virtude do discernimento é fundamental. E o método favorece toda essa prática virtuosa. Sobretudo, esse discernimento deve ser exercitado em nossas vidas, porquanto é isso que vai fazer a grande diferença na hora em que os dilemas da vida aparecerem. Na hora que estivermos entre uma decisão A, B ou C, e nós espíritas pensarmos: meu Deus, o que eu faço do conhecimento espírita que tenho à disposição? Quando está tudo muito bem, é fácil ser espírita, né? Ser qualquer religioso. Mas na hora que surgem os dilemas, as provações, as expiações, às vezes muito dolorosas, é que muita gente treme nas bases. Por quê? O conhecimento está só na informação, ele não está no nível reflexivo para gerar transformação. Não há uma formação intelecto-moral, e sim um conhecimento puramente intelectual da doutrina. Quando Eurípides Barçanufo afirma no capítulo 22 do livro Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Pereira Franco, que muitos trabalhadores espíritas estão desencarnando muito mal e que estes deveriam estar voltando à pátria espiritual felizes, deveríamos nos questionar sobre o porquê de o conhecimento dos postulados espíritas não estarem sendo suficientes para que haja transformação de todos nós, que prometemos servir ao Consolador em espíritos melhores. Por que o conhecimento da doutrina pura e simplesmente não está sendo suficiente para nos transformarmos? Estamos voltando muito mal para a dimensão espiritual, conforme nós vamos ver o próprio Eurípides falando. Estudemos um trecho das orientações do mentor e analisemos a sua importância para todos nós. Esse texto é um alerta para todos os espíritas, todos nós. Um alerta muito grave que Eurípides Barçanufo coloca nessa obra Tormentos da Obsessão, que fazendo uma divulgação da obra, que é uma obra que todos os espíritas deveriam ler pelo menos uma vez. Se puder estudar mais de uma vez, melhor ainda, porque ela aborda espíritas falidos, e não são espíritas quaisquer, espíritas que foram médiuns, que eram expositores de renome, médiuns muito conhecidos, escritores conhecidos, cujos livros estão até hoje aí nas livrarias, e que depois das suas mortes permaneceram sofrendo de forma acerba nas regiões trevosas e umbralinas do planeta. Por que isso tem acontecido? Eurípides faz o alerta aqui, vamos ver. A humanidade, desde priscas eras, tem recebido a iluminação que verte do alto. Nunca faltaram os missionários do bem e da verdade, conclamando a ascensão, a superação das imperfeições morais. Em época alguma, em lugar nenhum, deixou de brilhar a chama da esperança em nome de nosso Pai, que enviou os seus apóstolos ao planeta, a fim de que todas as criaturas tivessem as mesmas chances de autorrealização e de crescimento interior. Todos eles, os nobres mensageiros da luz,
desempenharam as suas atividades em elevados climas de enobrecimento e de abnegação, que deles fizeram líderes do pensamento de cada povo, de todos os povos. Foi, no entanto, Jesus quem melhor se doou à humanidade, ensinando pelo exemplo, dedicação até a morte e oferecendo carinho até hoje, aguardando com paciência infinita que suas ovelhas retornem ao aprisco. Apesar de suas magníficas lições, o ser humano alterou o rumo da sua proposta de lídima fraternidade, promovendo guerras de extermínio, elaborando castas separatistas, elegendo-se ilusões para a conquista do reino terrestre. Aqui Eurípides está falando da história do cristianismo. Tivemos 300 anos de cristianismo puro e depois uma série de deturpações que o ser humano criou dentro do movimento cristão. Sabendo por antecipação dessa peculiaridade da alma humana, o Mestre prometeu o Consolador, que viria para erguer em definitivo os combalidos na luta, permanecendo com as criaturas até o fim dos tempos. E o Consolador veio. Ao ser apresentado no Espiritismo, surgiram incontáveis possibilidades de edificação humana, pelo fato de a doutrina abarcar os vários segmentos complexos e profundos da ciência, da filosofia e da religião, contribuindo em todas as áreas do conhecimento e da emoção para o desenvolvimento dos valores eternos e a consequente consolidação do reino de Deus na Terra. Então, Eurípides fala da história do cristianismo, da deturpação e da vinda do Consolador. O Consolador está aqui, à nossa disposição, há mais de 150 anos. A doutrina espírita, que, como ele diz, abarca os conhecimentos da ciência, da filosofia e da religião, vem contribuir com a humanidade. Expandindo-se a codificação kardeciana, as multidões esfaimadas de paz e atormentadas por vários fatores, acercaram-se e continuam abeberando-se na fonte generosa e rica para serem atendidas, sorvendo os seus sábios ensinamentos. Quando, porém, deveriam estar modificados os rumos convencionais estabelecidos à fraternidade, à solidariedade, à tolerância, o trabalho de amor na família que se expande, começam a surgir desavenças, ressentimentos, conflitos, campanhas de perturbação e ataques grosseiros, repetindo-se as infelizes disputas geradas pelo egoísmo e pela vã cegueira das paixões dissolventes, conforme ocorreu no passado com o cristianismo, destruindo a sementeira ainda não concluída e ameaçando a ceifa que prometia bênçãos. Vejamos que é muito grave essa fala dele. Ele coloca: o Consolador veio. Já temos mais de 150 anos de doutrina espírita, de movimento espírita que leva a doutrina espírita. E aí ele diz: já deveriam estar modificados os rumos convencionais, estabelecidos a fraternidade, a solidariedade, a tolerância, o trabalho de amor na família que se expande. Isso já deveria estar acontecendo. E o que tem acontecido no movimento espírita, de um modo, não, claro que não é generalizado, mas em grande parte do movimento: desavenças, ressentimentos, conflitos, campanhas de perturbação e ataques grosseiros, repetindo-se as posturas infelizes do passado por causa do orgulho e do egoísmo do ser. Espíritos uns, possuídos pelo desejo de servir,
mergulham no corpo conduzindo expectativas felizes para ampliar os horizontes do trabalho digno, mas vítimas de si mesmos e do seu passado sombrio, restabelece as vinculações enfermiças, tombando nas malhas bem urdidas de obsessões cruéis, vitimados e perdidos. Outros mais que deveriam ser as pontes luminosas para o intercâmbio entre as duas esferas vibratórias, assodados na inferioridade moral, compromete-se com os vícios dominantes do mundo e desertam das tarefas redentoras. Aqui mais um parágrafo muito significativo do mentor Eurípides Barçanufo. A reencarnação daqueles que vêm ao mundo para servir na seara de Jesus, rediviva pela doutrina espírita, e que, por movimento egóico, por dar vazão aos vícios morais que deveriam estar fazendo esforços de renovação, enveredam por processos obsessivos muito graves, que o livro Tormentos da Obsessão traz esses processos, como ele diz aqui, tombando nas malhas bem urdidas de obsessões cruéis, vitimados e perdidos. E aí a pessoa deserta, não apenas com a deserção clássica, que é o abandono do movimento, que essa é uma deserção até menos problemática. A deserção mais grave é a deserção atormentadora, na qual a pessoa permanece dentro do movimento, gerando muitos problemas ao movimento espírita, atrapalhando a evolução da doutrina espírita na Terra. É o que todos os casos do livro Tormentos da Obsessão são casos de deserção atormentadora, que nós colocamos esses conceitos no livro Consciência Espírita, por orientação do mentor Honório. A deserção tormentosa é quando a pessoa deixa o movimento e vai ou se torna ateia ou vai cuidar de outra religião, vai ser profitente de outra religião. E a atormentadora é aquela que a pessoa permanece, mas fazendo coisas equivocadas. Existe uma intermediária entre a tormentosa e a atormentadora, é aquele que permanece não fazendo coisa errada, mas não fazendo o bem no limite das forças, dentro do movimento também, que não deixa de ser um tipo de deserção. Não faz o mal, mas também não faz o bem, como deveria fazer. Diversos outros ainda, preparados para divulgar o pensamento libertador, deixam-se vencer pelo vazio do egoísmo e do orgulho que deveriam combater, tornando-se elementos perturbadores, devorados pela ira fácil e dominados pela presunção geradora de ressentimentos e de ódios. A paisagem que deveria apresentar-se irisada pela luz do amor torna-se sombreada pelos vapores da soberba e do despautério, tornando-se palcos de disputas vis e de promoções doentias do personalismo, longe das seguras diretrizes do legítimo pensamento espírita. A doutrina espírita é uma doutrina da concórdia, do amor, da pacificação. E muitos de nós espíritas deixamos-nos levar pelo egoísmo, pelo orgulho, pela ira fácil, pelo ressentimento e pelo ódio. E a pessoa entra no movimento de soberba que ela tem o dever, alguns acham no dever de caluniar, de agredir os outros, achando que estão cumprindo o dever perante as próprias consciências. Estão, na verdade, sendo influenciados por processos obsessivos muito graves, que eles próprios não se dão conta. Por isso, o estudo do livro Tormentos da Obsessão é muito significativo. No nosso livro Obsessão em Movimento Espírita, nós estudamos vários casos
que são colocados no tormentos da obsessão. O que estão fazendo aqueles que se comprometeram a amar, ajudar-se reciprocamente, fornecendo as certezas da imortalidade, do Espírito e da justiça divina? Enleados pelos vigorosos fios da soberba e da presunção, creem-se especiais e dotados com poderes de a tudo e a todos agredir e malsinar. Então, existem pessoas dentro do movimento espírita que só se contenta agredindo os outros, agredindo aqueles que eles acham que estão contrários à proposta, esquecendo que, ou nem fazendo questão de refletir, que Jesus nunca agrediu ninguém, que a proposta do Cristo é de concórdia, de união, de unificação pela união, pelo amor, o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem e não por muitos se agredirem. Qualquer processo de agressão, por mais que a pessoa ache que ela está plena de razão, não se coaduna com os princípios cristãos. Como consequência dessa atitude enferma, estão desencarnando muito mal incontáveis trabalhadores das lides espíritas, que ao inverso deveriam estar em condições felizes. O retorno de expressivo número deles ao grande lar tem sido doloroso e angustiante, conforme constatamos das experiências vivenciadas em nossa esfera de atividade fraternal e caridosa. O silêncio em torno da questão já não é mais possível. Então o alerta de Eurípides é muito claro. Estão desencarnando muito mal incontáveis trabalhadores das lides espíritas, que deveriam estar voltando para a dimensão espiritual felizes, e não dessa forma, a ponto dele ter construído na colônia onde ele vive um hospital para atender espíritas falidos. Vejamos um benfeitor dessa categoria gastando tempo precioso que poderia estar sendo utilizado para fomentar o trabalho do bem, sendo realizado efetivamente no movimento espírita, gastando o seu tempo, claro que é pela caridade, como ele diz aqui, mas gasta o seu tempo atendendo espíritas que não deveriam estar em hospitais, deveriam estar desencarnados, trabalhando, continuando a trabalhar no movimento espírita. Mas isso tem acontecido. Por isso ele diz que o silêncio não é mais possível, para que as pessoas sejam alertadas, para que todos nós sejamos alertados. Por essa razão, anuímos que sejam trombeteadas as informações em torno da desencarnação atormentada de muitos servidores da Era Nova, em direção aos demais combatentes que se encontram no mundo, para que se deem conta de que desencarnar é desvestir-se da carne, libertar-se dela e das suas vinculações, porém, é realidade totalmente diversa e de mais difícil realização. Então aqui Eurípides utiliza a palavra trombeteada, né? Vem da passagem do Evangelho, do sermão profético, que Jesus fala das trombetas que anunciariam a questão do reino de Deus. Então, trombetear a fala dos espíritos superiores, Eurípides como um espírito superior, dando as orientações por meio de Filomeno de Miranda, que se reporta a orientação dele. Está havendo a desencarnação atormentada de muitos servidores do Consolador, que não deveriam estar nessas condições. Morrer é fácil, todos nós vamos morrer. Agora, nos libertar da carne, como ele diz aqui, que é o desencarnar,
não é simplesmente uma morte biológica que gera. É todo um trabalho que já começa aqui agora para vivermos como espíritos imortais. Quem assume compromisso com Jesus através da revelação espírita não se pode permitir o luxo de o abandonar na curva do caminho e seguir a sós, soberbo com dominador, porque a morte o aguarda no próximo trecho da viagem e o surpreenderá conforme se encontra, e não como se dará conta do quanto deveria estar melhor mais tarde. Olha que advertência importantíssima. Antes de encarnar, nós prometemos que iríamos servir na seara de Jesus no limite das nossas forças, não tenhamos dúvida disso. Todos nós fizemos essa promessa, senão não estaríamos no movimento espírita. A providência divina nos trouxe no movimento espírita, alguns até reencarnando em lares com pais espíritas, frequentando o centro espírita desde bebezinho, desde o útero materno. Não é tudo, nada disso é por acaso. E se permitir abandonar um trabalho como esse, não faz sentido algum, né? Porque a dona da verdade vai cobrar a fatura, cedo ou tarde. Como ele diz aqui, a pessoa abandona o Cristo numa curva do caminho, na outra curva a morte o colhe para prestar contas daquilo que fez. E a pessoa que deveria estar melhor não está, só vai saber disso no dia do juízo final, que é o dia da nossa morte corporal na Terra. Por isso são muito graves essas advertências que Eurípides faz. A transitoriedade da indumentária física é convite à reflexão em torno dos objetivos essenciais da vida, que a cada momento altera o rumo do viajante, de acordo com o comportamento a que se entrega. Ninguém se iluda, nem tampouco iluda aos demais. A consciência, por mais se demore anestesiada, sempre desperta com rigor, convidando o ser ao ajustamento moral e à regularização dos equívocos deixados no trajeto percorrido. Aqui Eurípides fala de reflexão, fala de consciência. Será que ele é um dos inspiradores do método reflexivo consciencial? Com certeza, tem até uma mensagem que está no livro Como Implementar Projetos Iluminativos, de Eurípides Barçanufo, oferecida na reunião mediúnica da Federação, há uns anos atrás, que ele fala exatamente de todo esse trabalho de reflexão, de consciência de nós mesmos para produzir a transformação moral que todos nós somos convidados a realizar. Eurípides é um dos mentores que trabalham intensamente no movimento espírita brasileiro e internacional. Ele tem ligações muito profundas com a Europa, especialmente com a Suíça, por ter reencarnado na penúltima reencarnação lá, e ele trabalha pelo movimento espírita internacionalmente. Então, a reflexão, a consciência de nós mesmos, que o método reflexivo consciencial vem propor, para que nós nos libertemos dessa anestesia da consciência. Não faz sentido, com todo o conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, permanecer com a consciência anestesiada. Porque cedo ou tarde ela vai despertar. Se despertar tarde, quão doloroso vai ser para nós. Agora, se nós trouxermos o método reflexivo consciencial para o nosso dia a dia, nós vamos, com certeza, ganhar muito a existência exercitando esse método no nosso dia a dia.
refletindo, nos conscientizando do sentido das leis da nossa vida e trabalhando efetivamente com o método em nossas vidas. Todos quantos aqui nos encontramos reunidos, reconhecemos a dificuldade do trânsito físico, porque já o vivenciamos diversas vezes, e ainda o temos vivo na memória e nos testemunhos a que fomos convocados. Ninguém esteve na terra em regime de exceção. Apesar disso, bendizemos as dificuldades e as provas que nos estimularam ao avanço e à conquista da paz. Aqui o Espírito Superior reconhece que a vida no corpo físico não é fácil, ela é bastante desafiadora, mas faz parte do processo da evolução do espírito. E aí, como ele diz, bendizer as dificuldades, as experiências de desafio, as experiências expiatórias, todas elas que nos convidam ao avanço e à conquista da paz. Provavelmente essas informações, quando forem conhecidas por muitos correligionários, serão contraditadas e mesmo combatidas. Nunca faltam aqueles que se entregam à zombaria e à aguerrida oposição. Os seus estímulos funcionam melhor quando estão contra algo ou alguém. Não nos preocupamos com isso. Cumpre-nos, porém, o dever de informar com segurança. E o fazemos com o pensamento e a emoção direcionados para a verdade. Realmente, ele estava sendo uma fala premonitória. Muita gente não acredita que um espírita que foi escritor, por exemplo, possa estar atolado na lama até o pescoço, como o espírito Leôncio, que tem lá no Tormentos da Obsessão. Uma pessoa não acredita que um médium que recebia espíritos benfeitores, que faziam palestra pelo país inteiro, possa estar acorrentado numa caverna, ainda sofrendo a putrefação do corpo. E muita gente que não acredita nisso, que é o caso do Ambrósio, também apresentado no livro Tormentos da Obsessão, e vários outros casos colocados ali. Tem muita gente que não acredita nisso, que, como eu disse, combate essas ideias, que contradita as ideias, que se opõe, e se opõe de uma forma bem aguerrida. Não é à toa que o projeto Espiritizar tem sido também combatido, porque faz parte desse processo. Como nós vimos lá na mensagem, o propósito do projeto Espiritizar, ainda existem pessoas que têm uma visão parcial das coisas. E aí, como o Honório diz, os homens tolhidos na percepção espiritual, que muitas vezes contradiz, combate, zombam, entram nessa aguerrida oposição, caluniam, criam situações as mais diversas possíveis, porque o que acontece, os estímulos funcionam melhor quando estão contra algo ou alguém, e não buscam a conexão com o projeto iluminativo de Jesus, que sempre se dará pelo amor, pelo bem, pelo bom, pelo belo, pelo respeito ao diferente, pelo respeito àqueles que pensam diferente de nós. Tudo isso faz parte do exercício das virtudes cristãs que somos convidados, mas que nem todo mundo está disposto a fazer isso. Agora, é o que diz Eurípides, não se preocupar com isso, porque cedo ou tarde a pessoa vai estar diante da verdade. Ele coloca que muita gente, por um processo de combate, diz que a doutrina espírita já é completa. Então, para que
projeto como Espiritizar, para que um método reflexivo consciencial, se a doutrina já é completa por si só? Então, deveria ter, ela somente bastasse. A fala de Eurípides está mostrando que não é bem assim. Por quê? Se a doutrina espírita bastasse, médios de renome não estariam sofrendo como Ambrósio, do livro Tormentos da Obsessão. Escritores que escreveram várias obras da doutrina não deveriam estar sofrendo como Leôncio e outros mais. Por quê? É aquilo que os mentores, que principalmente Honório, tem nos colocado, e que ele coloca na mensagem propósito do projeto Espiritizar. O como aplicar todos esses conceitos na nossa vida é fundamental. Porque se nós tivermos um manancial riquíssimo, que é a doutrina, e nós não soubermos aplicá-la nas nossas vidas, aí o que acontece são esses fenômenos do espírita que deveria estar feliz no mundo espiritual, retornando em situações muito graves de profundo sofrimento. Exatamente por isso que você falou, porque a humanidade, nesse nível que nós estamos, ainda precisa de ferramentas, do como fazer. Tudo que nós temos trabalhado no projeto Espiritizar tem um método reflexivo consciencial exatamente para trabalhar o como fazer, como que eu faço para aplicar todo esse conteúdo na minha vida. Porque se eu não souber aplicar, eu fico informado e vou ser mais um sofrendo na dimensão espiritual. A única diferença da pessoa que já tinha o conhecimento espírita dos outros é que ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe que ele está no umbral, ele sabe que está nas trevas, mas às vezes, como é o caso do Leôncio, ele fica tão obnubilado que nem orar a pessoa faz. Consegue, por quê? Porque fica numa situação muito triste na dimensão espiritual. Então, todos nós somos convidados a fazer essas reflexões que o mentor propõe aqui. Como os reencarnados de hoje serão os desencarnados de amanhã, e certamente o inverso acontecerá, os companheiros terrestres constatarão e se cientificarão diviso. Jamais nos cansaremos de amar e de servir, tentando seguir as luminosas pegadas de Jesus, que nos assinalou com sabedoria. Muitos serão chamados e poucos serão escolhidos, sem a pretensão de sermos escolhidos, por enquanto apenas pretendemos atender-lhe ao sublime chamado para o seu serviço entre as criaturas humanas de ambos os planos da vida. Belíssimo, né? Essa conclusão do mentor. Se as pessoas, com todas as evidências, com todas as falas, se muitos se negam a reconhecer tudo isso, o que vai acontecer? Aquela fala de Jesus para Pedro: que te importa a ti? Segue-me tu. Né? Sigamos, como diz Eurípides, as pegadas de Jesus. Porque esses que são os detratores de hoje, amanhã estarão desencarnados, estarão percebendo a realidade com seus próprios olhos e sofrendo as consequências das suas próprias ações. Então, nos ocupemos do bem, como ele coloca aqui, nunca nos cansemos de amar e de servir. Esse é o lema que nós temos praticado aqui na nossa federativa. Nós vamos estar sempre fazendo esforços para amar e servir a Jesus dentro do trabalho, colocando todo esse conteúdo à disposição gratuitamente na internet, e aqueles que têm olhos de ver adentram no método reflexivo consciencial que está sendo proposto e utilizam dele para as suas vidas. É de se perguntar por que essa triste realidade se apresenta a ponto do querido Eurípides Barçanufo
ter edificado um grande hospital na dimensão espiritual para atender espíritas falidos? Já tínhamos antecipado essa pergunta. Estamos sabendo verdadeiramente trazer os postulados da doutrina espírita para as nossas vidas? É aquilo que o Tiago falou. A doutrina espírita, ela é completa, é a doutrina dos espíritos superiores. Ela não está completa na forma de apresentar. Isso o próprio Kardec coloca lá, nas obras básicas, né? Que aquilo é uma base de todo um processo. Não é possível todo o conhecimento da humanidade caber em 5 obras. Então, ela está sempre em evolução. A forma de apresentar a verdade, porque a verdade Jesus já trouxe. Então, por que os espíritos superiores trouxeram? Nós vimos na questão 627, porque Jesus falou de forma alegórica. Agora eles vão falando de maneira cada vez mais clara. Agora, apesar de todos os postulados, não está acontecendo a transformação, é porque está faltando alguma coisa. Faltando exatamente método de aplicação disso tudo. Estamos sabendo ler nas obras básicas da doutrina espírita as orientações fundamentais para as nossas vidas? Será que nós estamos sabendo buscar lá nas obras básicas aquilo que vai nos transformar moralmente? São perguntas reflexivas para todos nós. E as obras complementares das obras básicas, como a coleção legada por André Luiz, por Francisco Cândido Xavier, ou a coleção sobre obsessão de Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco, temos sabido trazer as dezenas de relatos e reflexões sobre o sofrimento da dimensão espiritual, resultante de não se praticar as leis divinas, desenvolvendo as virtudes cristãs para utilizar de forma prática nas experiências de desafio de nosso dia a dia? Nós vamos começar, como já falamos, um novo programa de estudo reflexivo com base nas obras complementares de André Luiz, Filomeno de Miranda e outros, mas com esse objetivo de trazer as experiências vivas que estão ali, trabalhadas para que nós possamos melhorar as nossas vidas, para não sofrermos o que essas pessoas sofreram e ainda sofrem, muitas delas espíritas. Pelo que Eurípides Barçanufo disse no texto estudado, não estamos sabendo utilizar o conhecimento espírita para nos tornar melhores. O que está faltando então? Falta um ponto a ser aprofundado, que tem a ver com a psicologia do ser, conforme vimos da mensagem, o propósito do projeto Espiritizar do mentor Honório. Então, trabalhar no como agir, como realizar as ações dentro de nós, focados na psicologia do ser, é a pedra de toque para trazer os conteúdos da doutrina espírita para dentro das nossas vidas. É esse o objetivo maior do método reflexivo consciencial que desenvolvemos no projeto Espiritizar, pois é necessário saber como fazer para utilizar os postulados da doutrina em nossas vidas, de modo que possamos construir hábitos imortais, ou seja, pensarmos como espíritos imortais momentaneamente encarnados. Nós, espíritas, estamos sendo convidados a aprofundar nos postulados da doutrina espírita. É de se perguntar se todo o manancial de conhecimentos superiores que temos tido até o momento por meio da revelação mediúnica, legados por Allan Kardec e pelos inúmeros espíritos que nos trouxeram os seus conhecimentos, frutos de suas experiências, por meio de muitos médiuns, tem nos ajudado a sublimar a influência do materialismo, ainda presente de uma forma intensa em nossas vidas, resultante de séculos de sombra, de modo a construirmos uma sociedade espiritualizada e feliz? Tem acontecido isso? Nós temos percebido que muitas pessoas isso não tem ocorrido. Não basta saber o que significa a reencarnação, a imortalidade da alma, a pluralidade de mundos habitados,
a comunicabilidade entre os espíritos, etc., se não soubermos como aplicar esses conhecimentos. Saber todos os postulados da doutrina espírita apenas cognitivamente não é suficiente, pois nos repleta de conhecimentos na horizontal da vida e não gera a transformação interior que somos convidados a realizar. Conhecer é informar-se. Para transformar-se moralmente é preciso uma formação intelecto-moral. No entanto, saber, por exemplo, como nos tornamos médiuns melhores, que aplicam as orientações cristãs redivivas pela doutrina espírita, de modo que nos tornemos médiuns espíritas cristãos, conforme Allan Kardec preconiza em O Livro dos Médiuns, conscientes de que a mediunidade existe como instrumento para que nós desenvolvamos virtudes, de modo que sejamos felizes, é muito diferente. Isso que nós falamos com relação a médiuns serve para qualquer trabalho. Evangelizadores melhores, expositores melhores, atendentes fraternos melhores, atendentes da pessoa socialmente carente melhores, sermos pessoas melhores. Isso vai ser bom para nós e bom para a coletividade a quem nós somos convidados a servir. Saber que somos espíritos imortais é muito significativo quando, diante das agruras da vida, sabemos que as leis divinas são sábias e benevolentes e que tudo o que passamos são convites ao aprendizado, de modo que cumpramos as leis divinas, amando-as pelo desenvolvimento das virtudes cristãs, e que é assim que seremos felizes, aqui e agora, e colheremos os frutos de nossa semeadura na dimensão espiritual logo mais. Então, tudo isso que nós temos falado desde a manhã, sabermos tudo isso para vivenciar plenamente esse ideal em nossas vidas. Ao refletirmos sobre os postulados da doutrina espírita dessa maneira, desenvolvemos autonomia como espíritos imortais momentaneamente encarnados. Autonomia é a capacidade de uma pessoa tomar consciência do que significa aproveitar as suas possibilidades sublimes, de modo que ela queira desenvolvê-las por meio do autoconhecimento, gerador da autotransformação. Então, ressignificarmos o automatismo gerado pela impulsividade e desenvolvermos autonomia proporcionada pela virtude da reflexão para sermos pessoas reflexivas, conscienciais, é o caminho. A finalidade da doutrina espírita, portanto, é que nos tornemos mais conectados com as leis divinas, para sermos mais virtuosos e felizes. Para isso, somos convidados a estudar as obras da doutrina com esse objetivo. O método reflexivo consciencial é muito útil nesse sentido, porquanto é fundamental perceber que são duas dimensões do pensamento a ser refletidas. Saber o que é algo nos preenche de informações. Saber o sentido disso em nossas vidas nos preenche de propósito. Havendo um propósito, transformamo-nos, porque sabemos o motivo pelo qual realizar essa transformação. Vejamos essas duas questões muito básicas. Se eu me informo de muitos conteúdos espíritas, eu estou informado deles. Sei, mas não necessariamente vou me transformar. Só me transformarei se eu percebo o sentido disso tudo em minha vida, porque aí eu me preencho de um propósito maior, e aí nós nos transformamos com base nesse propósito.